Como é bom, amigo vascaíno, como é bom acordar após uma vitória do nosso Vasco da Gama, até porque ontem o Vasco também não apenas venceu, como convenceu. O Vasco da Gama amassou, passou o carro, deu show no Morumbi. Um estádio, inclusive, que o torcedor vascaíno conhece muito bem e está acostumado sim a comemorar, né? Importante lembrar que em 1989 era lá no Morumbi que o Vasco da Gama conquistava o seu campeonato brasileiro. Mas, amigo vascaíno, essa noite que encantou ficará com um gostinho de quero mais, porque agora é só daqui a 30 dias que o Vasco volta a campo e se não tem Vasco em campo, fora dele, as movimentações vão a todo o vapor. Na busca por reforços, reformulação, saídas, chegadas, muitas coisas acontecerão no Vasco da Gama e aqui nesse Acorda Vascão eu vou falar muito com você sobre isso, sobre a partida de ontem contra a equipe do São Paulo, essa vitória importante, os próximos passos, novidades, amigo vascaíno. Teremos pela frente um Acorda Vascão muito agitado, muito movimentado, cheio de informações e novidades nessa manhã de sexta-feira. Sextou mais do que nunca para o torcedor vascaíno. Mas é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, tá? Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, chegando sempre pela parte da tarde para te manter muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo aqui do canal, chegando pela parte da noite para fechar com chave de ouro o seu dia com as informações do nosso Vascão. Então é claro, desde já eu peço aí a sua inscrição para ajudar no crescimento e na divulgação aqui do nosso trabalho. Curta também o vídeo, porque é essencial o seu like, a sua curtida para a divulgação deste vídeo e compartilhe também o canal para que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Show de bola, vascaíno? Vambora então, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você este Acorda Vascão, falando sobre a noite mágica que o Vasco da Gama teve ontem contra a equipe do São Paulo no Morumbi, em São Paulo. O Vasco vence o tricolor pelo placar de 3-1 e fecha a partida tendo 49% da posse, além da posse sendo bem igual com relação ao adversário. O Vasco chega 14 vezes ao gol do São Paulo, enquanto São Paulo apenas 11 vezes ao gol do Vasco, sendo que é mais impressionante, tá? Com relação às finalizações certas, o Vasco chega 9 vezes de forma certa ao gol do goleiro Rafael, ou seja, das 14 chutes, 9 foram certos no gol do São Paulo. Enquanto São Paulo, dos 11 chutes que tentou, apenas 3 levaram perigo ao gol do goleiro Léo Jardim, o que mostra uma superioridade do Vasco da Gama muito grande. O Vasco foi, não pouco não, amigo, o Vasco foi muito melhor ao São Paulo. O Vasco mereceu sair com a vitória ontem de dentro do Morumbi. Vitória importante, olhando aí para a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Vasco nesse momento ultrapassa, inclusive, o São Paulo, está na 13ª colocação do Brasileirão, sem chance, né, dessa parada na data FIFA ficar dentro da zona do rebaixamento. O Vasco, caso perdesse para o São Paulo ontem, poderia sim, poderia não, estaria dentro da zona do rebaixamento, porque o Vasco foi a 13, começa a rodada com 10 e com 10 pontos o Vasco hoje estaria dentro do Z4. Então foi uma vitória essencial para o Vasco respirar, dá um alívio. Eu acho mais do que nunca, além do respiro, além do alívio que a vitória ontem deu para o Vasco da Gama, pelo fato do Vasco entrar nessa parada para a data FIFA, para o Mundial de Clubes, de 30 dias longe do Z4, o Vasco, além de entrar fora da zona do rebaixamento, ele entra nessa parada com muita moral, cara. Eu fico imaginando como os treinos que estarão acontecendo durante esses dias cheios serão importantes, serão diferentes. Se o Vasco ele entra para esse período na zona do rebaixamento, seria aquele treino de tentar recuperar a confiança dos atletas, de virada de chave, treinos que iriam acontecer no CT Moacir Barbosa, que o ambiente não estaria leve, de muita pressão, cobrança por reforços, cobrança por mudanças. E agora, meu amigo, esse período aí de 30 dias que o elenco terá de treino no CT, será um período leve, que o Vasco está fora do Z4 com 13 pontos.
O Vasco está olhando para a parte de cima da tabela, até para uma zona de classificação para a Sul-Americana principalmente. O Vasco da Gama está nas oitavas da Copa do Brasil enfrentando o CSA e vai se preparar para essa partida. O Vasco está nos playoffs da Sul-Americana enfrentando o Independente Del Valle com possibilidade de passando, enfrentar um Chuque Runa e com possibilidade real e iminente de chegar a uma quarta de final. E o Vasco acaba de vencer o São Paulo no Morumbi por 3-1. Então o Vasco entra para esse período com muita moral. Moral para nesses treinos não apenas olhar para uma virada de chave, mas olhar, meu amigo, para o topo, para títulos, para conquistas e fazer com que esse elenco jogue ainda mais bola do que jogou ontem em São Paulo. E é claro, as palavras do Fernando Diniz com relação à partida de ontem, eu trago aqui agora para você, neste Acorda Vascão. Se liga só. Não, primeiramente, boa noite. Eu acho que foi o primeiro sinal. Pelo contrário, eu acho que o primeiro sinal foi muito claro lá na Argentina. O time, já falei que foi a minha melhor estreia. Contra o Fortaleza teve muita coisa, contra o Belgar teve muita coisa, e contra o Red Bull teve muita coisa positiva no Vasco. A gente, contra o Red Bull, a gente fica muito preso ao resultado, mas a gente finalizou 20 vezes contra 4 do Red Bull. Talvez tenha sido o jogo que o Red Bull, nos últimos, 40 jogos, finalizou menos. Então, eu acho que não é porque a gente ganhou de 3-0 que nesse jogo especificamente a gente teve coisas da minha identidade. Eu acho que aos poucos o time vai melhorando. Se falar assim que foi a vitória mais contundente, eu acho que sim. Eu acho que a gente devia ter feito até mais gols. Ganhar aqui no Morumbi é difícil para todos os times. São Paulo perde muito pouco jogo aqui historicamente. Então a gente tem que celebrar e saber que foi uma vitória fruto de trabalho de muita gente. Talvez trocar o primeiro sinal pela maior identidade. Foi isso. Na hora de formular a pergunta, acho que hoje foi a maior identidade. Então, você falou a maior identidade. Eu acho assim que eu costumo dizer também que a minha identidade, as coisas principais, é o time ser solidário, ser, por ser bastante agressivo, um time corajoso. Eu acho que essas coisas a gente tem tido. E a gente vem melhorando. Obviamente que esses 10 dias beneficiaram a gente para treinar. A gente tem quase que todo mundo o tempo todo, ninguém no DM, tem que enaltecer o departamento de saúde e performance do Vasco, que é excelente. Assim como as outras pessoas que compõem aí o ambiente do Vasco, que a gente fala pouco sobre esse pessoal, massagista, segurança. O Vasco tem talvez além da sua torcida, que é o maior patrimônio do clube, o nosso maior craque, a gente tem um ambiente interno onde todo mundo verdadeiramente tem importância. Os jogadores percebem isso, qualquer um que chega no Vasco sabe que as pessoas que compõem toda a estrutura do Vasco, ou que a gente tem de mais rico lá dentro. Então, acho que essa foi uma vitória de muita gente. E a gente espera que muita gente consiga cada vez estar mais conectado, ajudar os jogadores a performarem para trazer alegria para a torcida. Amigo vascaíno, então, que coisa boa, né? As palavras aí desse técnico que virou a chave dentro do Vascão. O Vasco hoje joga bola. Esse elenco do Vasco ontem mais do que nunca demonstrou o que, querendo ou não, eu sempre falei aqui nos vídeos. E eu, em determinado momento, cansei, assim como eu. E é sempre muito importante falar, eu sou um canal de Vasco, eu sou torcedor do Vasco. Então o que você sente pelo Vasco, eu sinto pelo Vasco da Gama. O amor que você sente pelo Vasco, eu sinto pelo Vasco. A raiva que às vezes você tem com relação aos atletas que vestem a camisa do Vasco, eu tenho também. Então, em vários momentos, recentemente, diante das atuações ridículas que o Vasco vinha tendo, eu critiquei muito esse elenco. Mas eu sempre disse que esse elenco não era um elenco tão ruim assim como vinha desempenhando. Quando o Vasco ele toma de 4 pro Puerto Cabello, há uma revolta. Mas a gente viu que aquilo não foi normal, porque o Vasco não tinha um time ruim para tomar de 4 pro Puerto Cabello. O Vasco não tinha um time ruim para tomar pressão pro Operário em Ponta Grossa. Tinha alguma coisa errada acontecendo. Eu acho que, assim, sinceramente, tá? O Vasco também não é um elenco para dar de 3-0 no São Paulo dentro do Morumbi. Não é. Não é. Pode ser que seja? Pode. Pode ser. Fernando Diniz fazendo um trabalho nota 100 vai ser esse time. Porque o Diniz tem esse potencial de extrair tanto dos jogadores e fazer com que o time comum se torne um grande time como foi o Fluminense em 2023. Eu, Lucas, olhando pelo lado racional, acho que não veremos isso todo jogo. Mas eu acho que o Vasco tem um potencial
para ser esse time que vai enfrentar o São Paulo no Morumbi e vai vencer por 1-0. Vai enfrentar o Palmeiras no Allianz e vai brigar por uma vitória. Eu acho que o Vasco tem potencial para isso. E o elenco tá começando a entender. E como hoje eu, Lucas, é um momento bom, agradável. Tô nas pazes com esse elenco e você também. Eu trago até aqui nesse Acorda Vascão as palavras dos próprios jogadores, comemorando, felizes, com a vitória ontem contra o São Paulo, dentro do Morumbi. Se liga só. Ryan, fala pra gente aqui um pouquinho. Pô, cara, muito feliz, noite abençoada, mais 3 pontos. Vamos que vamos, Deus é maravilhoso, vamos que vamos. Vambora. Vamos Vascão? Muito feliz mesmo por essa vitória, pela entrega da equipe nessa partida, no jogo de hoje. Um jogo muito importante, precisávamos dar uma resposta fora de casa e bem no meu jogo de número 100. Graças a Deus conseguimos nos impor em campo, conseguimos jogar bem, que era algo muito importante que vínhamos cobrando de nós mesmos, porque tínhamos que mostrar dentro de campo o que viemos trabalhando nos treinamentos. Então, muito feliz pela vitória, glória a Deus pela dedicação e entrega e pelos 3 pontos. Foi uma vitória muito importante num campo difícil. Eu acho que fizemos um grande jogo do início ao fim e merecemos totalmente os 3 pontos. Muito importante. Veníamos jugando bien, con Bragantino acho que fue un juego que nos dolió mucho, porque hicimos un juego muy bom. Finalizamos 20 veces, eles 4 y a gente se quedó con las manos vacías. Mas hoy ratificamos lo que venimos haciendo, un trabajo muy importante. Ahora el descanso va a nivel para recuperar energía y voltar con todo para la segunda parte del año que va a seguir componente para a gente. Obrigada. Amigo vascaíno, e como vocês viram aí as últimas palavras do garoto Ryan, né? Se tem alguém que cresceu muito nas mãos do técnico Fernando Diniz, sem dúvida nenhuma foi o Ryan. Todos os atletas cresceram, cara. Eu falo de Paulo Henrique, eu falo do Bruno Moreira, do próprio Verratti ontem que jogou bola, do Lucas Freitas. Gente, todo mundo cresceu. Amigo vascaíno, todo mundo jogou bola e tá crescendo com o Fernando Diniz. Mas o Ryan é uma exceção à regra, né? O Ryan é diferenciado. O Ryan tá mostrando o futebol que o vascaíno sempre cobrou dele, sempre exigiu dele e sempre quis ver dele por conta de tudo aquilo que ele já apresentou nas categorias de base. Ryan é um jogador diferenciado. Ryan é um cria da base Cruz Maltina. Ryan é um jogador que o vascaíno olha e dá orgulho e fala: esse é cria de casa, esse é nosso. Esse é cria. É diferente, cara. É diferente comemorar gol de um Ryan. É diferente comemorar gol de um garoto que cresceu, viveu, estudou e ama o Clube de Regatas Vasco da Gama, e agradecer ao técnico Fernando Diniz por tudo aquilo que ele está fazendo com o Ryan. E não apenas com o Ryan, não apenas com todos esses jogadores que eu citei, mas também com um grande atleta que ontem eu acho que teve uma noite assim de craque, que foi o Felipe Coutinho. Cara, o Felipe Coutinho ontem pra mim fez uma das melhores atuações com a camisa do Vasco. Tem um lance do Coutinho no meio campo que ele faz... Ele mexe com a bola e faz parecer que tá jogando contra a criança. Contra a criança. Ele brinca com os jogadores do São Paulo. Vem 5 em determinado momento pra cima dele e ele acha um passe livre pro Verratti que quase sai o gol do Paulo Henrique. Coutinho ontem, só pra você ter noção, entre todos os jogadores do time do Vasco da Gama em São Paulo, na partida de ontem, foi o primeiro em ações com bola, 88. Foi o primeiro em passe certo, 54. Primeiro em finalizações, 3. Primeiro em dribles certos, 5. Primeiro em duelos ganhos, 10. Primeiro em faltas sofridas, 5. Primeiro em acerto no passe longo, 100% de acerto. E o segundo em acerto no passe, 92. Coutinho não jogou. Coutinho brilhou. Coutinho desfrutou. Coutinho jogou muita bola. E muito dessa virada de chave do Coutinho passa pelo técnico Fernando Diniz. E ontem, Coutinho foi perguntado sobre o treinador. E ele respondeu. Ainda resposta sobre o Fernando Diniz, Coutinho ainda fala sobre a possibilidade de permanecer no Vasco. E deixou muito bem claro que durante essa semana a expectativa é que as coisas andem e a renovação saia. O cria vai ficar. A barreira, né? Como se diz na música, vai virar baile, com o Coutinho ficando mais um tempinho aí na nossa colina histórica. Se liga só, que noite feliz de ontem e que manhã feliz de sexta-feira. Um dia especial, né? Pra mim, a gente, antes do jogo lá na concentração, quando o pessoal lá cantou parabéns, eu falei que era um prazer estar aqui no clube, no meu coração, comemorando com eles ali. E
O meu maior desejo era fazer um grande jogo hoje como equipe e sair daqui vitorioso e foi o que aconteceu. A gente se entregou, a gente treinou muito durante esse período aí que teve 100 jogos e hoje a gente fez um grande jogo merecido. O quanto o Diniz mudou o time do Vasco? O Diniz é um cara sensacional. O professor ele tem mudado todo mundo, ele tem conseguido tirar o melhor de cada um. No dia a dia, ele é um cara que cobra muito, mas também é o cara que sabe a hora de estar ali, apoiar, de dar um abraço. Então, nos treinamentos ele aumentou o ritmo, aumentou a intensidade e tudo isso eu acredito muito que vai fazer a diferença nos jogos. Ô, Coutinho, você tem contrato só até o fim desse mês. Permanece? Como está essa negociação? Não, então, o pessoal está conversando, essa semana aí eu acho que é uma semana positiva para conversar e decidir tudo. E o presente para a ID vai ser qual? Bom, eu só chego em casa amanhã. Hoje é dia dos namorados, né? Mas eu sempre brinco com ela que, no meu dia ainda tem que dar presente. Mas com certeza eu vou chegar com as flores em casa. Será que você vai ter que ser no cobertor hoje, né? É verdade, ficar aqui, mas muito feliz com a vitória e é isso. Agora descansar, a gente tem um período longo sem jogos e é um período muito importante para a gente trabalhar e quando voltar dessa mesma forma que a gente terminou esse ciclo. Bom, amigo vascaíno, então é claro, acima de tudo, agradecer pelo técnico que o Vasco da Gama tem aí nesse momento. Inclusive, falando sobre o próprio Fernando Diniz, tivemos a entrevista coletiva dele ontem, já trouxe um trechinho aqui a vocês. Eu trago mais um pouquinho sobre as palavras desse técnico do Vasco, que falou sobre a atual situação do Vasco da Gama, análise desse trabalho dele no primeiro mês de Cruz Maltino, a identidade que ele quer trazer para essa equipe do Vasco da Gama e como hoje ele enxerga o gigante da colina. Inclusive, o próprio Diniz deixa muito bem claro, tá? Que o Vasco ele era subaproveitado, ou seja, o desempenho do Vasco era muito inferior àquilo que ele podia entregar. Alô, Carille! Alô, Carille! Tava entregando bem pouco, hein, rapaz? Porque, nitidamente, o Diniz pegou um trabalho do zero e tá mostrando que como o trabalho do Carille foi ruim dentro do Vasco da Gama. Se liga só nas palavras do técnico Fernando Diniz. Aqui, professor. Alan Santos, do BTV Esportes. Parabéns pela vitória, sabe quanto eu admiro o seu trabalho. Eu tive a oportunidade de fazer essa mesma pergunta em dois momentos distintos da sua carreira. Um momento você estava sendo campeão na Libertadores e no outro momento você estava se despedindo ali nessa saída do Fluminense. E agora volto a perguntar no Vasco da Gama. Como equilibrar título, performance e resultado dentro de um futebol brasileiro onde o resultado sempre vem à frente da performance e hoje o Vasco, além do resultado, conseguiu a performance? Eu acredito que, pelo menos naquilo que eu procuro passar na minha vida, a performance ela sempre antecede os resultados. Não vou falar sempre, mas quase sempre. Então eu sou um cara muito focado naquilo que a gente tem um poder maior de ter controle, que é o trabalho para performar. Às vezes tem uma performance boa, eu repito, contra o Red Bull, a gente mereceu perder o jogo. Sobre nenhum aspecto do jogo. O único aspecto do jogo que a gente mereceu perder foi que eles tiveram muita contundência. Mas a equipe produziu, e aquilo, quando a equipe produz e performa, aquilo é um sinal que as coisas, se a gente persistir e ajustando cada vez mais o time, as vitórias elas vão aparecer. Foco no resultado. E o resultado ele é muito importante, mas ele não é a única coisa do futebol. E quando a gente fica só no resultado, a gente às vezes perde o melhor da festa, porque a gente não vai... O que faz a gente ter resultado de maneira consistente é uma outra coisa. É ter trabalho, ter você enxergar os sinais. E aqui, de maneira especial no Brasil, a gente não consegue se enxergar os sinais quando o resultado não vem. Então a gente fica muito preso, o que ganha é bom, o que perde é ruim. E a gente patina, a gente não consegue ampliar o nosso olhar. Hoje foi um resultado que foi condizente com aquilo que a gente performou. O Red Bull, repito, não foi condizente. Mas o time não foi mal. Só quando você vai contra o Red Bull, numa entrevista como essa, você tem que ir com muito cuidado. As pessoas, você não ser mal interpretado. Então, como eu fui cuidadoso daquela entrevista, de falar assim, a gente tentou. É tão difícil ganhar aqui do Morumbi, como é difícil a torcida do Vasco, em São Januário, está perdendo 2-0 e não conseguir vaiar o time. Então aquilo foi um grande sinal que eu falei para os jogadores, a gente não ia se afundar, a gente fez bastante coisa boa.
E eu espero, e eu acredito muito que a gente performando assim, a gente vai conseguir ter bastante resultado. Não respondi só a outra pergunta que você perguntou dos treinamentos. Eu acho que a janela dos treinamentos ela vai ser importante para a gente. Se eu gostaria de ter jogos sequenciais, eu preferia ter uma pausa para dar mais treinamento para todo mundo. Eu acho que o time com mais treino ele tende a ganhar, a encorpar para encarar a temporada que depois que parar vai ser muito dura até o final do ano. Bom, Vascaíno, eu venho rapidinho aqui só para te dar um aviso, tá? Por quê? Todos esses vídeos do técnico Fernando Diniz, eles estão disponíveis para você lá no canal de cortes do Vasco da Gama, que é o Bastidores do Gigante, tá? Bastidores do Gigante Vasco. É um canal alternativo aqui ao canal do Gigante Vasco. Inclusive o link tá aqui na descrição. Então se você quer conferir tudo relacionado à entrevista coletiva do Fernando Diniz ontem, zona mista, jogadores falando, não apenas da partida de ontem, como também de vários outros jogos, canal Bastidores do Gigante Vasco, link na descrição, vai correndo pra lá, que é o canal do Gigante Vasco te apresentando sempre um conteúdo melhor e de outras formas, fechou? Então vai lá e se inscreva, tá? Porque faltam um pouquinho as pessoas pra gente bater os 1000 inscritos. Show? Conto com você, fui, e agora fiquem aí com o restante do vídeo. Bom, amigo vascaíno, e pra fechar aqui, né, esse Acorda Vascão com as palavras de Fernando Diniz, trago um pouquinho para vocês das palavras sobre o técnico, falando sobre a questão de reforços, janela de transferências, essa janela aí também de parada para o Mundial de Clubes, tudo isso Fernando Diniz fala um pouquinho e eu trago aqui a vocês para fechar esse Acorda Vascão. Se liga só. Diniz aqui, boa noite. Henrique Pior Neto. Diniz, até aproveitando para falar um pouquinho, além da pausa para o futebol, tem agora uma janela de transferências. O quanto é importante essa janela para você, para poder montar um pouco mais o elenco à sua afeição, e o quanto ter um novo diretor de futebol, um novo diretor para gerenciar o futebol, atrapalha nesse sentido para a contratação de atletas? Não, eu sou muito contente com o elenco do Vasco. A gente vai fazer movimentos muito pontuais. Vocês sabem que o Vasco tem um orçamento com limitação e as pessoas são responsáveis, estão honrando seus compromissos, estão pagando em dia. Então a gente vai fazer os movimentos que forem possíveis serem feitos. Então, assim, a chegada do diretor que está vindo, eu tenho bastante convicção que ele vai vir nos ajudar com a experiência que ele tem. E as pessoas também que estão no Vasco são excelentes no departamento de futebol. A gente tem já uma comunicação muito limpa e sintonia naquilo que a gente pensa do futebol, que pensa do jogo e extrapolando a isso que pensa sobre a vida também. Obrigado. Aqui, Diniz. João Silva, do canal Colina em Foco. Parabéns pela vitória. Obrigado. Se me permite 2 perguntas. A primeira, amanhã você completa 1 mês que você comandou o Lanús, ou seja, da sua estreia. Eu queria que você avaliasse esse primeiro mês de trabalho, tendo em vista o que você conseguiu. Ao meu ver, você cumpriu suas metas. Quando você imagina que possa ser as mesmas que você também identificou. O Vasco vai para uma pausa fora da zona, classificado na Copa do Brasil, classificado para os playoffs da Sul-Americana. Queria que você fizesse um balanço sobre esse primeiro mês, as dificuldades que você passou. E também agora uma outra pergunta, tem muita curiosidade. O que vai fazer o Diniz nessa? Vai ganhar férias? Vai trabalhar? Já teve contato com o Asmar Lopes, o novo diretor de futebol? Como é que você projeta? Enquanto os jogadores vão estar curtindo, o que você, Fernando Diniz, vai estar fazendo? Vou ficar um pouco com a minha família, aproveitar a minha esposa, aproveitar para dizer um feliz dia dos namorados que já passou, né? A Simone, minha esposa querida. E eu vou aproveitar um pouco com a minha família e a gente não para de trabalhar. O que vai fazer nessa janela de bastante tempo, né? O Edmar está chegando. Ele vai ser muito bem recebido aqui, tenho certeza que ele vai vir para somar e ajudar o Vasco. E em relação à pontuação, o que você falou da performance, dos objetivos conquistados, eu acho que a coisa principal que eu vejo no Vasco, que foi o que me motivou a vir para cá, uma das coisas que eu via muito potencial no time. Tinha um time, naquele momento, subaproveitado, com jogadores que podiam andar mais para frente, né? E eu vejo o que mais positivo, eu vejo os jogadores em franca evolução, com um crescimento muito positivo. E isso só confirma a intuição que eu tinha quando via o elenco do Vasco. E é bom sempre falar assim, do Vasco,
que a presença assim, do Felipe e do Pedrinho, o Amodeu também, mas eu especificamente falo do Clauber, mas do Felipe e do Pedrinho são pessoas que tinham conexão com o meu trabalho, desde sempre. E isso facilita muito, porque são pessoas que acreditam, assim, sempre tiveram assim, um olhar com mais profundidade sobre aquilo que eu fazia. Então, esses dois personagens, eles acabam tendo muita influência daquilo que eu estou fazendo no Vasco e daquilo que eu vim fazer no Vasco. É muito bom você ressaltar isso. E aí, amigo vascaíno, empolgado com essa parada? Você acha que a chave vai ser virada ainda mais? Deixa a sua opinião nos comentários. Noite empolgante no Morumbi, que pena que agora daqui é só daqui a um mês, né, que voltaremos a ver o Vasco da Gama em campo. Eu, Lucas, fico por aqui. Esse foi o Acorda Vascão de hoje. Primeiro vídeo dessa sexta-feira. Já já eu tô de volta, mais alegre ainda, mais feliz ainda, com mais um Fala Gigante pra vocês. Então, curta, compartilhe, se inscreva. Obrigado a todos que ficaram aí até o final do vídeo. E que dia maravilhoso. Obrigado, Inês. Obrigado, Vasco. Vambora. Saudações vascaínas.